Com muita honra, passo a palavra ao eminente conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor Lélio Bentes Correia. Muito obrigado, ministro Mauro Campbell. Em nome de quem saúdo as autoridades aqui presentes, particularmente os companheiros de mesa, professora Mariela Antoniazzi, professor Sérgio Garcia Ramírez. Me encontro aqui realmente na condição de aluno. É um privilégio, ministro Mauro, essa posição aqui privilegiada, ouvir dois brilhantes expoentes dos direitos humanos, do direito internacional, assim como uma honra também comparecer aqui na presença do nosso querido presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Roberto Figueiredo Caldas, a professora Flávia Piovesan, secretária nacional, secretária especial de Direitos Humanos, juntamente com a sua equipe, o secretário adjunto, Dr. Silvio Albuquerque, sua jovem e competentíssima equipe, saúdo na pessoa da doutora Victoriana. E a ministra Tereza, nossa anfitriã, a quem eu quero agradecer o convite e a oportuna iniciativa de organizar este evento, que certamente já ingressa na história, não só da ENFAM e do Superior Tribunal de Justiça, mas desse movimento tão bem referido pelos ilustres palestrantes aqui, que busca trazer para o contexto dos ordenamentos internos toda a produção, toda a vocação do direito internacional de assegurar condições dignas e humanas para todos os seres no planeta. A minha proposta, após tão brilhantes locuções, é bastante modesta, de tentar demonstrar, mediante o exemplo concreto vivenciado por nosso país no sistema interamericano de direitos humanos, essa eficácia a que se referiu o professor Sérgio Garcia Ramírez, que transcende a mera implementação das recomendações da Comissão Interamericana ou das sentenças da Corte Interamericana. E penso que uma boa forma de fazer essa demonstração se dá sob a ótica do trabalho escravo. O Brasil, por 2 vezes, frequentou o sistema interamericano em casos relacionados ao trabalho escravo. Eu pretendo, então, aqui muito rapidamente descrever o caso José Pereira, resolvido por um acordo firmado pela Comissão Interamericana, e o recentíssimo caso da Fazenda Brasil Verde, que certamente inaugura novos parâmetros, novos paradigmas para essa discussão no nosso país. Mas antes de mencionar esses casos, apenas para situar o tema, é importante lembrar que essa é uma nódoa que insiste em macular a realidade mundial em pleno século XXI. É um atrevimento da afronta à dignidade do ser humano no seu valor talvez mais caro, que é a liberdade, e que atinge, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, hoje cerca de 21 milhões de pessoas. E o mais incrível,
gerando lucros da ordem de 150 bilhões de dólares por ano, o que faz das diversas formas de exploração do trabalho escravo a segunda atividade ilícita mais rentável do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas. Então, não estamos diante de um fenômeno menor. Ademais, o trabalho escravo é frequentemente associado a outras práticas exploratórias, outros ilícitos, como o tráfico de pessoas, a exploração sexual, e em cerca de 44% dos casos atinge pessoas fragilizadas em condição de migração interna ou internacional. No Brasil, até os primeiros anos da década de 90 do século XX, a posição oficial do governo era de não reconhecer a existência do trabalho escravo. A despeito da militância de diversas organizações da sociedade civil, particularmente a Comissão Pastoral da Terra, que desde a década de 70 denunciava essa situação de vilipêndio à dignidade do ser humano, mas a postura de fechar os olhos a essa realidade era prevalente e acarretou seguramente o agravamento da situação que vinha acoplada à luta pela terra. De um modo geral, até a sentença do caso Brasil Verde refere que o esforço governamental para a erradicação do trabalho escravo começou em 85, mas, na verdade, antes disso, em 95, antes disso, já havia esforços desarticulados, pouco eficazes, é verdade, mas que de autoridades que se sensibilizavam com essas denúncias e que buscavam agir no combate ao trabalho escravo. A exemplo do Fórum Nacional contra a Violência no Campo, abrigado na Procuradoria-Geral da República, à época comandado o Fórum pelo Procurador Federal do Direito Cidadão, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa. Algumas inspeções comandadas por auditores fiscais do trabalho e membros do Ministério Público foram realizadas e, obviamente, a reação foi a mais traumática possível, né? Chegou-se ao ponto de, em uma ocasião de uma operação realizada na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, no exato momento em que a operação se desenrolava no campo, então delegado regional do trabalho, a autoridade máxima constituída no campo da inspeção do trabalho no Estado, dar uma entrevista ao vivo comunicando que aquela operação não era reconhecida pelo Estado brasileiro e que, portanto, todas as autuações seriam declaradas insubsistentes. Ou seja, naquele momento deixou a sua própria equipe e os membros do Ministério Público que acompanhavam expostos a atos de retaliação. Exatamente dessa situação, e aí se reconhece que a partir do discurso prolatado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, dessa situação e com o apoio do presidente da República, surgiu a ideia da formação dos grupos móveis de fiscalização, ou seja, equipes profissionais de auditores fiscais especializados no assunto, que eram recrutados em todo o território nacional e que encetavam as missões de inspeção sem, muitas vezes,
a comunicação ao delegado regional do trabalho, cujo critério de nomeação atendia a critérios políticos. Então, esse sim é um marco importante na evolução da luta contra o trabalho escravo, mas também é importante não esquecer os esforços precursores que o antecederam. E é curioso notar que essa organização do Estado brasileiro, esse impulso no combate ao trabalho escravo, coincide exatamente com a apresentação de denúncias no cenário internacional, tanto no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, quanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É em 1994 que a America's Watch e o CEGIL apresentam uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando a exploração do trabalho escravo na Fazenda Espírito Santo. Relatam que 2 adolescentes, um conhecido como Paraná e o outro José Pereira, foram, junto com outros trabalhadores, seduzidos por propostas enganosas de condições de trabalho inexistentes, levados a uma situação de escravidão e, ao tentarem se evadir, foram perseguidos pelo gerente da fazenda, não pelo gerente, perseguidos pelo contratista, o conhecido Gato, aqui, acompanhado de seus jagunços, e foram alvejados, sendo que o Paraná veio a falecer e José Pereira milagrosamente escapou, fingindo-se de morto. Então, o corpo de Paraná e o José Pereira foram abandonados num terreno, e quando se viu mais seguro, deu continuidade ao seu processo de fuga e conseguiu chegar à Comissão Pastoral da Terra. É a partir dessa denúncia que se leva ao conhecimento da comunidade internacional, por meio da Comissão Interamericana, a situação, não apenas a situação de violência contra trabalhadores, mas a absoluta falta de responsividade das estruturas oficiais do Estado brasileiro. Os fatos ocorreram, como eu disse, em 1989 e, além dos 2 adolescentes, também alcançou cerca de 60 trabalhadores. Em 1998, 9 anos depois, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os responsáveis. E, ao oferecer denúncia, propôs ao proprietário da fazenda pediu para o administrador da fazenda uma pena de 2 anos de reclusão, que já estava prescrita, disse aqui o ministro Mauro, com a sua argúcia de ministro e ex-promotor de justiça. Os demais agentes, em relação aos demais agentes, decretou-se a prisão preventiva, nunca cumprida. Nunca. Diante dessa ineficácia no combate a uma infração caracterizada à lei brasileira e aos direitos humanos, o caso foi trazido à Corte, à comissão, que reconheceu efetivamente a responsabilidade do Estado brasileiro em relação à situação denunciada. E, em 2003, vieram as partes a celebrar uma solução amistosa em que reconheceram
em que se reconheceu a responsabilidade internacional do Estado. O Estado brasileiro reconheceu que os órgãos estatais não foram capazes de prevenir a ocorrência da grave prática de trabalho escravo, nem foi capaz de punir os autores individuais das violações denunciadas. Ajustou-se, então, o pagamento de uma indenização pelos danos sofridos pela vítima e, como mencionava o professor Sérgio e a professora Mariela, talvez, ou seguramente mais importante do que a indenização, acordou-se adotar medidas de natureza preventiva, com impacto no próprio ordenamento jurídico e na organização, na forma como o Estado se organiza para dar combate ao trabalho escravo. Dentre essas medidas de natureza preventiva, o Estado brasileiro, por exemplo, comprometeu-se a pugnar pela competência da Justiça Federal para processar e julgar os casos de trabalho escravo. Isso porque, como nós vamos ver no caso da Fazenda Brasil Verde, o tema da competência ensejou um atraso imenso e injustificável a inúmeros processos relacionados ao trabalho escravo. Já era difícil se ter uma denúncia oferecida. Quando era oferecida, os juízes ficavam discutindo competência, enquanto isso o prazo prescricional avançando. Também se ajustou fortalecer o Ministério Público do Trabalho e os grupos móveis de fiscalização. Essa foi uma condição expressamente assumida pelo governo brasileiro no acordo firmado no caso José Pereira, que traz, inclusive, base para questionamento no tocante a futuras situações de desarticulação desse grupo móvel. O Brasil já chegou a ter 9 equipes do grupo móvel de fiscalização e conta hoje com 4. Quer dizer, é de se questionar se nessa perspectiva, considerando que o trabalho escravo no Brasil está longe de ter sido erradicado, se não há aí um descumprimento do acordo firmado, inclusive pelo princípio da vedação do retrocesso. Não é? O que se deseja é que se avance na efetividade desse combate. Dos efeitos concretos gerados pelo acordo no caso Zé Pereira. Efetivamente, em dezembro de 2003, foi alterado o artigo 149 do Código Penal, ampliando o escopo do tipo penal ali previsto para contemplar novos elementos na caracterização do tipo penal, como as condições degradantes de trabalho, a restrição de liberdade por dívida e a jornada exaustiva. Dessa alteração, somada a uma importante revisão, uma importante evolução da jurisprudência, que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os casos de trabalho escravo, houve um impacto imediato no número de ações julgadas, impondo sanções efetivas por parte dos juízes federais. Mais recentemente, em 2014, a emenda constitucional número 81 foi promulgada, estabelecendo a pena de expropriação para as hipóteses de exploração do trabalho escravo em áreas rurais ou urbanas. Essa é outra medida, ao que consta, sem precedentes em outro país do mundo, que endurece as consequências para a exploração do trabalho escravo, e que, curiosamente, ensejou no nosso país um movimento no parlamento para a revisão do tipo penal. Ou seja, já que a consequência é mais grave, vamos então mudar o tipo penal para torná-lo mais restrito.
o que, obviamente, não tem o menor cabimento diante dessa perspectiva mencionada de necessidade de enfrentamento definitivo e frontal a essa mazela. Sobre isso, é importante mencionar também que o argumento comumente usado para justificar essa pretensão à revisão do tipo penal, no sentido de que está se criando uma insegurança jurídica generalizada, porque empregadores bem intencionados estão vindo a ser punidos por situações que nada têm a ver com trabalho escravo, é absolutamente falsa. De um levantamento preliminar da jurisprudência do TRF da primeira região, constata-se a existência de aproximadamente 30 acórdãos que confirmam sentenças condenatórias ou que impõem condenação pela prática de trabalho escravo. Em nenhum deles, os elementos do tipo penal vêm isolados, ou seja, ninguém foi condenado por jornada exaustiva, ou como eu já ouvi no Congresso Nacional, ninguém foi condenado porque a espessura do colchão não era de 7 milímetros. Não é? Há sempre um somatório de fatores, jornada exaustiva com condições degradantes, pessoas que são obrigadas a morar no curral e tomar água com os animais, e vigilância armada e retenção de documentos. Ou seja, sempre há um combo de violações a justificar a imposição da sanção. Como eu mencionei, em 2007, o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal na discussão sobre a competência para processar e julgar o crime de trabalho escravo, o que tornou os processos tremendamente mais céleres. Apenas no ano de 2008, a Vara Federal de Marabá julgou uma dezena de casos de exploração de trabalho escravo. Então, para um país que ainda não tinha visto uma condenação por exploração de trabalho escravo, essa foi uma ótima notícia. E, repito, essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio ao encontro da avença que se havia celebrado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, igualmente, importante mais dois fatos: a criação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAE, em julho de 2003, um espaço de articulação interinstitucional, tanto com organismos da sociedade civil quanto da estrutura do Estado, e que tem como incumbência coordenar e avaliar a implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. E, em outubro de 2004, a criação da chamada lista suja, um elenco das empresas ou dos responsáveis por situações de exploração do trabalho escravo, devidamente reconhecidas em inspeção administrativa. Essa lista serve não só para dar visibilidade a essa situação, funcionando como uma sanção moral contra essas empresas. Muitos consumidores deixam de consumir produtos quando veem uma empresa relacionada nessa lista, mas serve igualmente como critério excludente de benefícios de financiamento por entidades públicas. Eu vi um relato uma vez de um dos agentes, um dos auditores fiscais, que compareceu a uma fazenda onde foram identificados vários trabalhadores em situação de trabalho escravo, e na porta do estabelecimento, a primeira coisa que se via era uma grande placa indicando empreendimento financiado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quer dizer, é uma situação que de forma nenhuma se poderia justificar, e nesse sentido a lista suja cumpriu e vem cumprindo uma função extremamente importante. Daí a preocupação que causou recentemente a decisão governamental
de suspender a publicação da lista a despeito de determinação judicial no sentido de determinar ou de impor a sua publicação. A publicação acabou sendo feita, mas o governo mantinha um grupo designado pelo Ministério do Trabalho, inclusive sem considerar que a portaria é uma portaria interministerial do Ministério dos Direitos Humanos com o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho designou uma equipe, um grupo de trabalho para rever os critérios dessa portaria, e a boa notícia é que o grupo de trabalho foi extinto ontem. Foi publicado no Diário Oficial a decisão, me parece muito sensata e razoável, de extinguir o grupo, não que a portaria não possa vir a sofrer algum melhoramento, mas isso deve ser fruto de uma discussão com o Ministério dos Direitos Humanos e, obviamente, com a CONATRAI, que é o locus natural para a discussão dessas políticas. Como resultado dessa intensificação havida, sobretudo nos anos 2000 a 2015, da atuação dos grupos móveis de fiscalização, foram realizadas 1.890 operações entre 95 e 2015, no espaço de 20 anos, com resgate de 49.240 trabalhadores e trabalhadoras e o pagamento de 95 milhões e 500 mil reais em direitos sonegados a esses trabalhadores. E, somado a isso, por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, indenizações por danos morais coletivos, valores cobrados dos infratores pela gravidade da lesão ocasionada à própria ordem jurídica, à própria sociedade. Uma dessas indenizações chegou à importância de 5 milhões de reais, devido à recalcitrância do réu. E essas indenizações têm servido para o financiamento de iniciativas, de projetos de melhoramento das condições de vida nos próprios locais onde esses trabalhadores, de onde eles vêm. Porque um grande problema, ministro Mauro, que se detecta nessa situação de exploração do trabalho escravo é a absoluta falta de oportunidades e perspectivas desses trabalhadores nas suas localidades de origem. Normalmente localidades de baixíssimo índice de desenvolvimento humano, sem nenhuma condição de colocação profissional minimamente adequada, o que enseja, inclusive, a situação de se encontrar em algumas operações trabalhadores que já haviam sido resgatados em operação anterior e que, de novo, são flagrados naquela situação pela absoluta falta de oportunidade. É importante, então, ressaltar que, no caso José Pereira, as recomendações, por assim dizer, o resultado do iter processual adveio de um entendimento entre as partes. Então, havia aí uma vontade política de dar correta implementação e, como já disse, de transcender essa implementação, causando um efetivo impacto na realidade social. O caso da Fazenda Brasil Verde já se dá numa situação diferente. Não se trata de um caso resolvido pela convergência de vontade das partes, e sim por decisão da Corte. O caso foi iniciado em 1998 na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por iniciativa da Comissão Pastoral da Terra e do CEGIL, e se referem a fatos ocorridos em 1986.
e 88. E é curioso notar, eu vou resumir aqui o relato, porque um relato extenso que consta da decisão, mas entre visitas da Polícia Federal e da Fiscalização do Trabalho, foram setadas em 89, 92, 93, 94 e 96, 5 visitas que não encontraram nenhuma situação de trabalho escravo. Encontraram, sim, aqui uma assinatura de documento em branco, ali uma situação de degradância na condição de trabalho, acolá a cobrança pelos calçados utilizados no serviço de roçado da Juquira, ou seja, nessas inspeções os agentes não foram capazes de enxergar a floresta porque havia muitas árvores atrapalhando. Então, não conseguiram conectar os elementos para reconhecer aquela realidade que se apresentava. Até que em 1997, o relato da Fiscalização do Trabalho aponta efetivamente caracterizada a situação de trabalho escravo, atingindo 43 trabalhadores em condições subhumanas de trabalho, e de existência, tanto quanto a moradia, saneamento, alimentação e atenção à saúde. Em junho de 1997, mesmo ano da inspeção, foi oferecida denúncia. E aqui sim, propondo-se para o proprietário da fazenda a suspensão do processo pelo prazo de 2 anos, desde que ele se comprometesse com algumas condutas propostas pelo juiz. O réu pensou bastante no assunto e compareceu à audiência para dar uma resposta em setembro de 1999. 2 anos depois, compareceu para aceitar a oferta do juízo, que consistia no pagamento de 6 cestas básicas no município de origem de São Paulo. Quanto aos demais réus, o processo prosseguiu, quanto ao gerente da fazenda e o gato. E em março de 2001, o juiz federal declinou da competência para a Justiça Estadual do Pará. O feito prosseguiu normalmente na Justiça Estadual do Pará, até que em novembro de 2003, o Ministério Público do Estado do Pará pediu a absolvição dos réus por falta de dados, de indícios suficientes de autoria do delito. Em novembro de 2004, o juiz de direito concluiu por sua incompetência, suscitando um conflito aqui para o STJ, que foi julgado em dezembro de 2007, afirmando a competência da Justiça Federal. Chegado o feito à Vara Federal de Marabá, o Ministério Público oficiou pela prescrição da pretensão punitiva. A ação penal foi extinta em julho de 2008. Mas em março de 2000, já havia sido empreendida nova inspeção, que ensejou uma outra denúncia do Ministério Público Federal perante a Vara Federal de Marabá, que de novo declinou da competência para a Justiça Comum, para a Vara Estadual de Xinguara. Esse processo desapareceu no meio do caminho e não foi encontrado pelo Estado brasileiro em ordem a poder prestar qualquer informação à Corte Interamericana. Então, um caso em que tivemos de tudo, né? Transação penal para fornecer 6 cestas básicas, prescrição, desaparecimento de autos, caracterizando, evidentemente, isso em 2001,
a remessa dos autos. Nosso corregedor aqui já está tomando notas para adoção das providências cabíveis. A Comissão Interamericana reputou admissível a denúncia, encaminhou o caso à Corte, que em 2015 começou a examiná-lo, concluindo o seu exame em outubro de 2016. E nessa decisão foram fixadas premissas muito claras e extremamente importantes que devem balizar, a meu ver, uma discussão nova do tema no âmbito do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, afirmou a Corte Interamericana que a proibição da escravidão constitui categoria de norma imperativa, ius cogens, e que a escravidão, em todas as suas formas, inclusive as formas relacionadas ou derivadas, configura crime contra a humanidade. E por isso, e também pelo fato de se tratar de grave violação de direitos humanos, é imprescritível. Como norma de ius cogens, não é possível ao Estado invocar qualquer disposição de sua legislação interna para deixar de aplicar, deixar de cumprir aquele preceito. Concluiu ainda a Corte que as formas análogas à escravidão, inclusive servidão por dívidas, trabalho forçado e tráfico de pessoas, têm a mesma natureza da escravidão e encontram-se igualmente alcançadas pela regra da proibição absoluta e universal, bem como pela imprescritibilidade. E que a ausência de participação dos agentes do Estado na prática do delito não interfere no reconhecimento da responsabilidade do Estado, quando a violação alegada se refere às obrigações de prevenção e garantia de um direito humano estabelecido na Convenção Americana. E aqui recordando as lições da professora Flávia Piovesan, né? Em matéria de direitos humanos, os Estados têm as obrigações de cumprir, respeitar, proteger e garantir, não é? Então, ainda que não tenha havido a participação direta do agente, o Estado falha no dever de proteger e de assegurar a reparação necessária pela violação de direitos humanos. Essa decisão da Corte, como já foi mencionado, de caráter cogente, impõe ao Estado brasileiro a adoção de medidas para o alinhamento da sua legislação com o entendimento da Corte Interamericana. É verdade, pode ser, por depender do processo legislativo, que essas alterações demorem. Mas é absolutamente necessário que nós estejamos comprometidos com em assegurar essa convergência de pensamentos. Mais do que isso, é possível, até que venha essa alteração legislativa, adotar medidas que tornem o combate ao trabalho escravo mais eficaz e reduzam a demora, o atraso na entrega de prestação jurisdicional quando se trata de casos de trabalho escravo. Algumas medidas que desde já podem ser implementadas a partir de uma mudança de entendimento jurisprudencial, como, por exemplo,
a admissão da colheita da prova no momento da inspeção pelas autoridades fiscalizadoras do Estado, né? Numa espécie de procedimento de produção antecipada de provas. Um dos maiores desafios para a punição dos responsáveis pelo trabalho escravo vem da necessidade de repetir a prova em juízo 3, 4, 5 anos depois. Essas pessoas que foram libertadas e que vêm de rincões longínquos do país, elas não permanecem ali, muitas não têm endereço certo e nem registro de nascimento. Então, hoje nós temos meios tecnológicos que permitem uma oitiva imediata, mas mesmo que não haja, quer me parecer que está nas atribuições do juiz, ministro Mauro, fazer o que estiver ao seu alcance para dar efetividade às normas que definem direitos humanos. Então, se for necessário ao juiz deslocar-se ao local para colher a prova, que o faça. Nós temos a experiência das jurisdições volantes trazendo um benefício geral a parcelas da população antes excluídas totalmente do acesso à jurisdição. Outra situação que provoca imensos atrasos nos processos relativos ao trabalho escravo, a oitiva dos agentes de inspeção e dos policiais federais que participaram da operação e que são ouvidas por meio de carta precatória, ou seja, um juiz oficia o outro para que convoque o agente da inspeção, às vezes em 2, 3 estados diferentes, e essas cartas precatórias levam anos para o cumprimento, quando a oitiva, por meio de videoconferência, permite contornar todo esse atraso. E, por fim, quer me parecer indispensável que se inaugurem instâncias de articulação dos agentes incumbidos de dar combate ao trabalho escravo. As atuações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério do Trabalho e Emprego, devem se pautar mais por um critério de efetividade e menos de reatividade, né? É necessário um planejamento com inteligência e com composição dos meios necessários a assegurar a máxima eficácia a essas intervenções. E, nesse sentido, uma iniciativa muito modesta foi adotada pelo Fórum do Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas do CNJ, está aqui o Dr. Ulisses, que é membro desse fórum, no sentido de conformar um grupo interinstitucional composto de juízes, membros do Ministério Público do Trabalho Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho, para estabelecer a necessária articulação prévia a encetar essas ações. É claro, todas essas ações dependem acima de tudo, de boa vontade, de compromisso, não é? Dificuldades haverão de ser enfrentadas, mas sempre que essas dificuldades são invocadas, eu procuro me lembrar do exemplo de um cidadão brasileiro que nasceu no século XIX e era negro, filho de mãe negra livre e pai branco. E o nome dele é Luiz Gama. A mãe de Luiz Gama, por ser envolvida em movimentos políticos, participou da Sabinada, foi deportada, mandada de volta para o seu país. E Luiz Gama foi criado por seu pai, que tinha um pequeno problema com jogos de azar e bebida, e que vendeu Luiz Gama como escravo aos 10 anos de idade. Luiz Gama foi parar na casa de um senhor que tinha por hóspede um estudante de direito, que
se apiedou da situação de Luiz Gama e ali ensinou-lhe as primeiras letras. Esse rapaz não imaginou o bem que estava fazendo à humanidade ao ensinar as primeiras letras a Luiz Gama, porque com essa ferramenta, Luiz Gama conseguiu escrever uma carta a uns conhecidos e produziu prova da sua condição de cidadão livre e obteve a sua libertação judicial. Entusiasmado, Luiz Gama passou a frequentar as aulas do curso de Direito do Largo de São Francisco. Concluiu o curso, mas não pôde receber o diploma porque era negro e ex-escravo. Adotou então a solução que à época todos adotaram, tornou-se um rábula. E foi como rábula que Luiz Gama se dedicou exclusivamente a postular em juízo a libertação de pessoas indevidamente escravizadas no Brasil. Sobre ele, Raul Pompeia definiu como uma pessoa que se dedicava e se exauria como uma candeia que se consome no ardor da própria chama. Se entregava totalmente, sem meios, com todas as chances negadas. Luiz Gama, no século XIX, libertou mais de 500 cidadãos brasileiros. Com esse exemplo, eu imagino que nós também nos sintamos estimulados a fazer a nossa parte. Muito obrigado.